Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre a continuação, né, do livro que eu tava lendo, o livro da Marie Kondo, que como título ela tem o nome dela e a frase "Isso me traz alegria", que é um método, um sistema de arrumação que ela implementa, né, ela faz para os seus clientes e ela passou para um livro e compartilhou com a gente esse conhecimento. Eu li esse livro, fiz algumas anotações importantes, que eu considerei importantes, e estou agora aqui compartilhando com vocês. Indico a leitura do livro, tá? Mesmo vocês escutando tudo que eu tô falando aqui, a gente ter essa experiência da leitura sempre é sensacional e traz muitos aprendizados, tanto porque eu não vou estar falando tudo o que está lá no livro. Então, recomendo a leitura, que é bem interessante, tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, a segunda parte, então, né? A continuação do último vídeo. Não sei se eu já falei, né? Mas eu fiz um vídeo da primeira parte já desse livro. Então, esse vídeo tá aqui no canal. Quem não assistiu ainda, pode ir lá assistir. E depois já corre pra cá e finaliza, né, esses pensamentos que eu tô trazendo pra vocês. Bom, a primeira frase que eu anotei aqui: se organize para organizar. Tenha listas mentais ou físicas do que fazer. As listas físicas, ela diz que são mais eficientes. Bom, o que significa se organizar para organizar? É como se, antes de a gente realmente colocar em prática, a gente tivesse um projeto do que a gente ia fazer, como se a gente detalhasse antes o que seria feito. Por exemplo, anotar, esse item e esse item serão guardados nesse armário. Ou então, as roupas claras vão ficar na segunda gaveta. Enfim, ter tudo isso ou em mente ou anotado vai facilitar muito na hora de realmente colocar em prática, né? Não tem que pensar muito na hora de colocar em prática, isso é ótimo. A gente ter previsto tudo isso e na hora de colocar em prática só executar reduz bastante o nosso tempo de colocar as coisas em práticas. Mesmo assim, a gente vai ter um momento bom, né, com cada item e tá guardando tudo da forma que a gente gostaria de guardar, porque a gente já pensou como é que seria antes. Bom, aqui ela pede também para que a gente faça fotos panorâmicas da casa, das gavetas, dos armários, que seja é possível, ela conta aqui, é possível que a gente perceba que a casa tá mais desarrumada do que a gente imagina, porque é como se a gente visse ela como outra pessoa veja, sabe? Quando a gente tá no meio da bagunça, a gente não percebe que tá bagunçado. Quando a gente faz uma foto da bagunça, a gente veja que tá bem desorganizado, que tá fora de ordem. Então, é importante a gente fazer essas fotografias para depois, quando chegar no final da arrumação também, ter uma comparação. Quando a casa for ficando arrumada, é para comparar as fotos, ela conta, né? Defina uma vida ideal. Bom, ela pede também que a gente tenha algumas referências, que a gente procure algumas referências de como que a gente quer que de fato fique a nossa casa depois de arrumada. Então, para que a gente tenha uma referência, é importante que a gente faça algumas pesquisas, procure por imagens, que de fato a gente consiga ver, né, essa diferença que terá, qual é a casa dos sonhos, como que eu desejo que fosse a minha casa, por que eu tô começando a arrumação. É importante a gente ter essas imagens como referência pra gente não desistir também, né, porque se a gente tem algo como referência, a gente sabe onde a gente quer chegar com aquilo. É importante. Ir até o fim do descarte, né, no caso, não deixar as coisas que vão ser descartadas num depósito, enfim, descartar de fato, descartar, seja jogar fora, seja doar, não adie isso, realmente faça o quanto antes. E não se esqueça do objetivo, que é decidir o que é aquilo que você deseja manter, né? O real objetivo de começar a arrumação é a gente saber o que de fato faz sentido ter dentro de casa. Não fuja do que definiu como vida ideal. Em que tipo de espaço que você deseja viver? Não esqueça disso enquanto fizer a arrumação. E não se contenha, não reprima os seus sonhos. Por mais que às vezes aquele
aquela casa ideal, aquele ambiente ideal que tá ali na referência pareça distante, não reprima os seus sonhos. Continue olhando para aquela imagem ideal para que a gente consiga trazer mais próximo para nossa realidade. Se sinta merecedor de ter uma casa organizada, arrumada, né? Ela coloca isso no livro. Ela fala também, uma dica é que pra gente analisar essas fotos de referência, o que a gente for mantenha com convicção. Não adie o descarte. Quando a gente ficar na dúvida, né, do que se a gente vai manter ou não, é pra gente manter tendo a convicção que de fato deve ser mantido tal objeto, tal peça, tal ferramenta, enfim, tal acessório. A gente tem que ter convicção que deve ser mantido, pra depois ele não virar algo que nos atrapalhe. Sabe aquelas coisas que estão sempre no meio do caminho? E que no final a gente nem gosta delas, parece assim? Então, quando for manter, no caso, mantenha com convicção. Cuide bem do que você manter. É essa história, né? Então, se tem algo no meio do caminho, mas a gente cuida bem, é um contato diferente que a gente tem com esse objeto, né? A gente acaba, não deveria estar aqui, ele tem lugar. Então a gente vai lá pegar e vai colocar ele no lugar que ele tá. Por mais que ele não esteja no lugar ali, enfim, esteja no meio do caminho, ele tem um lugar para ele ficar. Porque a gente tem que cuidar das coisas que a gente decide manter. Itens de transição, deixe-os à vista. Trate como os itens que lhe trazem alegria. Tem itens, né, que por mais que a gente... Né, ela fala que a gente tem que definir e manter com segurança aqui, né? Manter com... Como é que ela fala? Com convicção. Mas existem alguns itens que a gente acaba, né? Não tenho certeza se eu vou por fora. E... Enfim, não consigo decidir. Então, esses que não conseguem decidir, trate como aqueles que você vai manter. Guardando eles, tendo um lugar para eles. E também... deixar eles à vista, né? Não deixar eles lá guardados dentro de uma gaveta, dentro de um armário, que você não consegue ter contato com essas coisas. Uma casa alegre é como um museu de arte particular. Essa frase eu achei ela muito poética e realmente linda, né? Vou ler de novo. Uma casa alegre é como um museu de arte particular. Essa frase está no livro dela e eu achei ela realmente me tocou bastante. E faz bastante sentido ao meu ponto de vista. Imagina só, a gente tem uma casa totalmente com tudo que a gente gosta, tudo que a gente quer ter, é como se fosse, pra mim aquilo ali, é como se fosse realmente um museu de arte particular. Adorei a colocação dela. 3 elementos ligados à atração que percebemos em um objeto. Bom, ela conta aqui que tem 3 elementos que estão ligados à atração, que é a atração inata, quando a gente olha para um objeto e gosta dele porque ele é bonito. Tem a atração adquirida, que é o carinho, né, que o objeto recebeu. A gente tem aquela atração por aquele objeto porque ele em algum momento teve alguma parte, no caso da nossa história, acho que é isso, né, que fala. Mas depois é que ela coloca que tem o valor da convivência, que é bem parecido também, né, que é o valor da história e significado do objeto. Quando a gente vai numa viagem, por exemplo, enfim, acho que não sei qual dos dois que eu coloco em qual lugar, mas enfim, quando a gente tem um objeto, ele pode ser uma atração adquirida, né, que é para um momento de vida, ou ele pode ser também um valor de convivência. Eu acho que é mais adquirida quando é um objeto de viagem, né. Ele fez parte de um momento da vida que a gente quer ter ali, né, ele traz boas recordações. E o valor da convivência é quando a gente tem, de repente, um objeto que a gente tem de herança, um objeto que a gente ganhou de uma pessoa muito querida. Então, é um valor de convivência que tu já tem com aquele objeto. Então, são esses 3 tipos de elementos ligados à atração. Mais uma frase aqui, um ponto que eu anotei, que ela coloca no livro dela, pra gente colocar a cor à sua casa, da cor à sua vida. Trazer cores, né, pra dentro de casa. E ela fala também que tem pessoas que têm dificuldade, né, de pegar num objeto e sentir, ele me traz alegria, o que eu sinto quando eu toco nesse objeto?
Esse tipo de pessoa normalmente tem poucas cores dentro de casa, ela coloca, né? E, enfim, a falta de cor pode ser um motivo, ela fala assim, a falta de cor pode ser um motivo para que as pessoas tenham uma experiência limitada com as coisas que lhe trazem alegria. Para acrescentar cor, também ela traz algumas sugestões. Usar flores, que é lindo, né, e maravilhoso, a gente traz a natureza para dentro de casa e as flores a gente consegue, né, tá mudando a cor e tonalidade, dando ares diferentes, então adorei a ideia dela de trazer flores, amo flores. Pintar as paredes é uma outra forma de trazer cor para dentro de casa, né? Ter uma parede colorida é diferente de ter uma cor branca dentro de casa, traz mais vida, algo mais colorido. Não precisa ser todas as paredes, mas pintar uma parede pode já trazer essa alegria, trazer essa fonte de inspiração. E aí mexe muito com o psicológico da gente, as cores. Bem interessante também essa colocação dela. Também colocar as cores em enxovais. Uma manta no sofá que tem uma cor bonita que traga vida para aquele espaço. Comprar uma roupa de cama linda, bonita, aquela roupa de cama que tu veja em revista, que tu tem vontade de deitar aqui. Enfim, tem vontade de arrumar a tua cama porque tu tem uma roupa de cama bonita, que ela merece ser bem vista. É esse tipo de sentimento, né, que ela quer gerar na gente nesse momento, a gente ter essas escolhas e colocar cor, mas cor que realmente nos tragam felicidade também, né. E ela fala também que arrumar não é se livrar da bagunça. Não é se livrar da bagunça. Coisas necessárias que dão alegria. Existem coisas desnecessárias que nos dão alegria. E existe, né? Todo mundo tem algo desnecessário que nos traz alegria. Essas coisas a gente tem que manter, né? Porque é o que traz alegria pra mim. Lá no começo, lá no outro vídeo, ela fala, eu falo, né? Comento uma fala dela, que ela diz que nada, não interessa pra mais ninguém se é legal, se não é legal, se é bonito, se não é bonito. Interessa pra mim, pra minha casa, interessa o meu sentimento que eu tenho em relação àquele objeto. Então, só a minha opinião que vai valer nesse momento. Algumas coisas desnecessárias que nos trazem alegria podem ser também os objetos de viagem, que não é necessário, né? Normalmente é uma coisa mais supérflua, não que sempre seja, mas, enfim, lembrancinhas são só enfeites, apenas enfeites, não são realmente necessárias para se viver. Então, essas coisas que são desnecessárias, mas que sim nos trazem alegria, nos lembram bons momentos, ela fala que a gente pode usar da nossa criatividade, né? Por exemplo, enquadrar essas peças, colocar ela num quadro bonito, e se der, né, pra colocar num quadro. Outra ideia também que ela dá é colocar como se fosse, sei lá, um cordão de uma camiseta que tu não usa mais, mas assim, tu ama aquela camiseta, tu ama aquele cordão. Então, tirar aquele cordão e colocar de repente numa cortina, dar um segundo uso para aquele objeto. E outra coisa que eu vou trazer aqui pra vocês também, que eu gosto, eu sempre dou essa ideia, né, para as pessoas que me pedem. Quando a gente tem muitos itens pequenos e que são, de fato, de valor até afetivo, eu sempre falo que, de repente, seria interessante, bonito, né, colocar numa caixa de acrílico. Uma caixa de acrílico porque mesmo assim é transparente nesse acrílico, para que a gente consiga ver o que tá dentro e que também não fique criando sempre poeira e fique também mais organizado, agrega valor à peça, né? Não é pra jogar tudo dentro de uma caixa de acrílico, né? É pra colocar ela bonitinha, com espaço, que valorize as peças. Legal. É legal esse tipo de visão e reaproveitamento e, querendo ou não, já fica mais organizado, mais fácil também de limpar. Canto energético. Pra gente ter um lugar que seja energético nosso, ela fala também. Porque assim, nem sempre a gente, né, nem todo mundo mora sozinho. Então quem não mora sozinho, muitas vezes não consegue organizar a casa, ter um espaço só pra você, pra colocar só as suas coisas. Às vezes, né, divide o quarto com o marido, tem uma amiga, mora com uma amiga. Então, ter um espaço que seja só seu. Seja uma escrivaninha num cantinho, seja um espaço que esteja dentro do roupeiro, dentro do closet, que consiga, ali tem só coisas que você ama, só coisas que lhe trazem alegria.
armazenar só no final da arrumação. Deixar para guardar, gente, só no final da arrumação. O que tiver temporariamente, né? Tiver, por exemplo, na categoria de roupas, se a gente estiver arrumando as roupas e ficar faltando finalizar o processo, e a gente precisa, sei lá, ter algum compromisso, não pode finalizar, a gente pode colocar então em caixas. Ela pede para colocar em caixas transparentes todos os itens, no caso, para no outro dia, né, voltar a retomar a organização, mas não necessariamente armazenar, não ter o lugar específico já para aquelas coisas, porque a gente vai ter que trazer tudo de novo, ter tudo da categoria aos nossos olhos, né, esteja tudo na nossa frente, para que de fato a gente consiga fazer primeiro essa seleção do que manter e do que descartar, para depois sim armazenar. Para armazenar, ela também coloca aqui tecidos perto de roupas, papéis perto de livros, eletrônicos perto de eletrônicos, cremes perto de líquidos, enfim, colocar categorias de materiais, né? Colocar categorias de materiais perto da mesma categoria de materiais. Nas gavetas, ela fala também que a gente deve armazenar deixando 90% do espaço ocupado. Então, 10% a gente sempre tem que deixar livre, para que circule ar, para não ficar uma coisa assim pesante, né? É necessário guardar, tá ali para isso, mas às vezes a gente tem, enfim, coloca muito, depois não consegue, não é fácil de organizar de volta. Então, 90% ela indica que a gente deixe ocupado. Então, ela fala que a gente então tem que dobrar a roupa, colocá-la em pé, ela tem que parar em pé, porque ela fala também que se a gente deixa, por exemplo, na gaveta, tudo na vertical, é mais fácil de a gente conseguir, de fato, visualizar e escolher essa roupa, do que a gente deixar ela na horizontal, uma em cima da outra, que uma vai tapando a outra, né? Mas se a gente deixar na vertical, a gente vai acabar vendo todas elas por cima. Tudo que for macio deve ser dobrado e colocado em pé. Bom, não, calma lá. Tudo que for macio deve ser dobrado. Colocar em pé ajuda a verificar o que está guardado, que é esse sentido de colocar elas em pé na vertical, né? Não colocar elas uma em cima da outra. E ela fala pra gente dobrar sempre em formatos retangulares e dobrar em direção ao centro da peça. Daí no livro dela, gente, eu recomendo que vocês leiam o livro dela, porque no livro ela mostra em figuras essas dobras também, sabe? Que vai ficar mais fácil para vocês entender e aplicar, né, para vocês também na organização da casa de vocês. Ela fala pra gente guardar grandes coisas primeiro. Guardar as coisas grandes primeiro. E pra gente não esquecer da vida ideal que a gente tinha mentalizado no início da maratona. Porque provavelmente o espaço, né, que a gente olhou, né, que a gente trouxe como referência, sejam espaços amplos. E então ela fala também que a gente pode se livrar de móveis que só servem para guardar coisas, que são aqueles, enfim, aquela gavetinha que tem na mesinha lateral. A gente não guarda nada importante de fato ali, né? E nunca tem nada específico que é guardado na mesinha lateral. Enfim, se tiver, não... se tiver, não descarta, mas normalmente não tem. É isso que ela tá trazendo aqui. E... deixa eu ver... enfim, são essas coisas que servem só para guardar coisas. Que é aquelas caixinhas de livro que são só para guardar coisas, não é especificamente para um item específico. Quando a gente já coloca um item específico dentro da caixinha que tá na entrada da porta, já deixa de ser para guardar qualquer coisa, já é para guardar algo que de fato importa. Então, é para se livrar dos móveis que só servem para guardar coisas que não importam, no caso, né? Para ter esse espaço cada vez mais amplo, né? Não pra gente trazer e encher de móvel a casa, mas que sim a gente consiga também se livrar um pouco dos móveis em excesso. Então, depois desses itens grandes, a gente começa a armazenar os itens menores. O armazenamento ideal
cria uma sensação de alegria. Guardar coisas de natureza similar, próximas umas das outras. Armazenar é criar um lar para as coisas que você ama. Também acho essa frase muito poética e linda, né? Vou ler de novo. Armazenar é criar um lar para as coisas que ama. É como se cada coisa que a gente gosta, que a gente ama, tivesse uma casinha onde ela vai ficar protegida, onde ela vai ter para onde ela retornar. Isso que significa uma casa, né? Pra mim é isso, um lar. Um lar é quando a gente sabe para onde a gente vai voltar no final do dia. Ou no final, né, de uma etapa. Organizando roupas. Empilhe todas as peças em um local, pegue cada peça e separe as que lhe trazem alegria. Comece com a parte de cima, depois vai para a parte de baixo, depois roupas volumosas e após disso vestidos. Armazenar, pendurar roupas para que apontem para a direita. Ela também fala que isso, enfim, deve ser alguma crença dela, né? Apontar as roupas sempre para a direita. Cuide das roupas íntimas. Dobre e reserve uma gaveta para elas. Cuidar, né, das nossas roupas íntimas, porque elas são as peças que estão de contato direto com o nosso corpo. Então, elas são bem importantes e devem ser cuidadas de uma forma especial. A essência do processo de armazenagem é apreciar as coisas que você possui e tornar ainda melhor o relacionamento com elas. É para ser um momento gostoso no momento de armazenar, que a gente consiga enxergar o valor de cada coisa, que a gente encontre um lar para cada item que a gente tem, que a gente decidiu manter. Cada item que a gente decidiu manter são itens que nos trazem alegria. Então, é um processo que é para ser especial, né? Palavras moldam a realidade. Então, ela fala aqui que a gente tem que ter cuidado com os títulos dos livros que a gente mantém. Então, aqueles livros que trazem algumas frases, né, que não são tão construtivas, a gente pode estar eliminando, deve estar eliminando. Faça a leitura o quanto antes e elimine esse livro de casa para que a gente não leia essas frases que nos desmotivam durante o dia, né? Às vezes até frases que a gente não lida como que seja mal, né? Deixa eu ver se eu lembro de alguma. Enfim. Não sei, não lembro de nenhuma agora. Mas existem livros que tem frases, né? Títulos que nos deixam uma sensação negativa, sabe? Se vocês lembrarem de algum título que deixe a sensação negativa, coloca lá nos comentários pra mim ler. Eu vou gostar de ler e saber, né? E também por que vocês decidiram ler esse livro também, né? Porque às vezes tem só o livro por ter. E daí também não merece estar guardado, ele tem que ser descartado. E além disso, também, né, ela fala de todas as categorias, que eu não tô falando aqui, mas lá no livro tem. E mais uma vez indico que vocês leiam. É para fazer uma seleção, né, de todos esses itens de livros e papéis. Para depois ir para Komono. Então, são roupas, livros e papéis, depois Komono. Komono são itens variados. São acessórios, são eletrodomésticos, são itens com valores sentimentais, são itens variados. Ela fala também que a cozinha deve ser o último cômodo a ser organizado, que a cozinha é o cômodo que leva mais tempo, porque tem muitos utensílios. Então também é pra gente separar por categorias para dentro de cozinhas, que é uma categoria, a gente separa também os itens por categorias: louças, talheres, copos, vidros, cerâmicas. Ela fala também que os talheres é interessante que a gente deixe em divisores naturais, como um divisor em ratã ou em bambu, ou qualquer outro material natural, para que eles tenham um descanso e não tenham impacto na hora que não estão sendo usados, ou na hora que a gente abre ali a gaveta, para que não tenham grandes impactos. Então, ela também fala aqui mais uma vez pra gente dar atenção para essas coisas que a gente acaba tendo mais um contato direto, que seriam os talheres, as escovas de dentes, roupas íntimas, e que elas se sintam cuidadas, né? Todas essas coisas, para que, digamos, a energia delas estão em contato com a gente. Então, essa energia tem que ser boa. Quanto mais energia boa a gente passa para elas, quanto mais cuidado,
E ela fala também que a gente deveria tratar como se eles fossem reis e rainhas, onde com todo o cuidado do mundo, todo o respeito do mundo, porque voltaria pra gente, né? Volta pra gente. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui, falta pouquinho. Panelas, né? Escolhas que lhe trazem alegria também, não deixa aquele monte de panela dentro da cozinha, porque muitas vezes a gente não vai usar todas. Ela também fala que é muito interessante que, tipo, se ela tem uma panela lá grande em casa, porque uma vez no ano eu faço um carreteiro. E tu guarda aquela panela te atrapalha o ano todo, só que no final do ano você faz algum prato com aquela panela. Não, tô dando o exemplo eu estou dando o exemplo... Eu estou dando o exemplo da panela. Mas ela deu outro exemplo lá no livro, que eu não lembro agora no momento qual é. Mas ela fala como que se a gente tenha que descartar essas coisas que a gente usa lá esporadicamente, porque pode ser que determinado ano a gente nem use e, enfim, a mentalidade a gente não pode ser de escassez. A gente tem que lembrar que a gente pode comprar outra no momento que a gente precisar. Mais ou menos isso que ela fala lá no livro. Se eu estiver enganada, se eu estou expressando esse sentimento de uma forma erroneamente, né? Vocês podem também estar me escrevendo aqui embaixo e estar compartilhando com as outras pessoas os seus pontos de vista em relação a esse sentimento que eu tive, né? Durante a leitura do livro. Vamos continuar? A partir do momento que você decide onde as coisas vão ficar, as coisas deixam de ser um problema. Itens de uso diário, não deixe na bancada. Tenha um armário em alcance das mãos. Bom, itens que a gente usa diariamente, né? Todos os dias a gente pega a mesma caneca, o mesmo prato para tomar o café e depois a gente deve guardar eles no mesmo lugar. No lugar deles, na casinha deles, no lar deles, para eles descansar enquanto a gente não tá usando. O que isso significa, né? Não deixar tudo em cima da bancada. Por que não deixar em cima da bancada? Porque sem obstáculos ali, né, digamos assim, na bancada, é mais fácil a limpeza. E a limpeza também traz essa sensação de organização, de arrumação. Então, tirar de cima da bancada, né, deixa o ambiente mais clean aos olhos e também o objeto não tá descansando, né, no sentido do que ela tá falando no livro. Ele não tá descansando, então guardar ele sempre onde é de fato o lugar que é pra ele ficar e vai ficar tudo bem lá. E depois ela fala pra gente embelezar a casa, né? A gente trazer coisas bonitas pra dentro de casa. Trazer uma casa móveis que a gente goste, trazer cortinas diferentes, bonitas, que nos fazem bem. Trazer, de repente, trocar alguns itens que são necessários, por isso que a gente decidiu manter, mas que podem ser aprimorados, podem ser substituídos por algo que seja ainda melhor. Por exemplo, no processo de arrumação, não tá legal o nicho que eu tenho da cozinha. Então eu percebi que isso não tá bom, eu posso esperar achar o item certo, que de fato faça sentido com o estilo que eu quero trabalhar, que eu gosto, e fazer essa substituição para algo que me traga ainda mais alegria. Ele vai ser útil, funcional e me traz mais alegria que o anterior. E o anterior a gente vai agradecer e vai descartar. A palavra descartar parece um pouco pesada, né? Mas ela seria como se a gente substituísse aquele item, agradecesse e ele vai para outra casa, ou ele vai para outra família, ou ele vai para um destino de reciclagem. Bom, eu vou ler aqui algumas frases que eu gostei bastante que ela falou, que me tocou muito. Vou compartilhar com vocês. Só um minutinho, tá abrindo aqui meu Kindle. Bom, são frases que ela viu na cooperadora dela, né? Ela achou alguém que ajudasse ela nesse processo de arrumação, que era uma aluna dela, tinha feito curso com ela, e agora ela fala quais foram as mudanças que ela veja, né, nessa mulher. E ela fala também que o processo de arrumação vai fazer isso com todas as pessoas que entrarem no processo de arrumação também. Quando você arruma, você ganha confiança. Você começa a acreditar no futuro. As coisas começam a funcionar mais fácil. As pessoas que você conhece mudam. Coisas inesperadas acontecem de uma forma positiva.
a mudança começa a se acelerar e você começa a de fato desfrutar sua vida. E todo mundo pode experimentar isso. Quando as pessoas sentem a satisfação proporcionada pela arrumação, querem contar a umas às outras e falam com paixão sobre a transformação que vivenciam. A arrumação é contagiosa. Bom, termino então com essas frases que eu achei muito bonita. Ela tá lá no meio do livro, tá? Ela não tá lá no final, mas que são realmente a essência da arrumação, porque não é só arrumar. No momento que a gente tá arrumando, a gente também tá se conhecendo. A partir do momento que a gente pega uma roupa e pensa se a gente gosta dela ou não, a gente tá falando muito mais da gente do que de fato da roupa. E se ela for para ser descartada, quer dizer que aquilo não serve mais na tua vida. Pode ser que em algum momento ela serviu. E se você comprou alguma roupa e nunca usou, de repente ela sirva de fato para te dizer que esse tipo de roupa você não gosta. Ela teve uma utilidade, entende? Não lide como se ela não teve função nenhuma na vida. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse resumo que eu tenho feito desse livro. E se inscrevam no canal, deixem o seu like, deixem o seu comentário. Eu fico muito feliz de você estar aqui me acompanhando. Beijão, até o próximo vídeo. Tchau!